Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu começo com uma pergunta. Em quem vocês vão votar? Não estou perguntando em quem vocês vão votar para presidente da República. Eu estou perguntando em quem vocês vão votar para senador, deputado federal, deputado estadual. Pois é, gente. Aqui no Brasil a gente tem esse problema. As pessoas ficam muito preocupadas com o voto no poder executivo, principalmente no voto para presidente, e acabam esquecendo do voto no legislativo, que são coisas muito importantes aqui no Brasil. Pois é, vamos falar sobre isso, vamos falar como é que funciona essa eleição desses deputados, senadores, como é que ela acontece, a importância desses cargos, né? Porque vamos começar falando que o Brasil é uma república federativa, presidencialista, dividida em 3 poderes e regida por uma Constituição. O presidente é eleito pelo voto direto. Um estado é federativo, é aquele que as regiões ou estados possuem um governo e casa legislativa própria. Quer dizer, a federação tem a Câmara dos Deputados e o Senado. E os estados, eles têm a sua Câmara própria. A gente tem 3 poderes: o executivo, que é o presidente, o governador, né, do estado, e os prefeitos das cidades. E o legislativo, que é o Senado e a Câmara Federal, quando a gente fala sobre âmbito federal, e o legislativo estadual, quando a gente fala no âmbito estadual, e a Câmara dos Vereadores, quando a gente fala no âmbito municipal. Ainda a gente tem o judiciário, que é um outro poder. Bom, esses 3 poderes, eles têm que estar em equilíbrio e em harmonia. Nenhum desses poderes é mais importante do que o outro. Todos os 3 são importantes e é por isso que a gente tem que dar importância ao voto dos deputados, dos senadores e dos deputados estaduais, né? Depois você não vai reclamar que a Câmara é uma porcaria, que o Senado não resolve nada, se você nem lembra em quem você votou para senador, para deputado federal. Eu desafio a você pode botar aí nos comentários, a me dizer em quem você votou para senador, deputado federal e deputado estadual na eleição de 2018. Eu garanto que você não sabe, porque as pessoas não se importam com esse voto, sendo que ele é bastante importante. E aí depois ficar reclamando que o Senado é uma droga, que o Congresso é uma droga. Então ajuda a melhorar essas 2 casas legislativas, né? Então, voltando aqui, a gente tem, existe uma Constituição que rege esse país, né? E a gente tem que obedecer essa Constituição e cumprir essa Constituição, né? Como que isso funciona? O poder executivo, que pode ser presidente, governador ou prefeito, tá? Vamos no caso aqui falar de presidente, que a eleição agora está sendo para presidente e governador, então vamos falar do presidente. O presidente, ele governa em âmbito federal, o governador em âmbito estadual e o prefeito em âmbito municipal. O presidente também representa o Comando Supremo das Forças Armadas, então ele é o chefe das Forças Armadas e ele declara guerra ou paz. Ele também nomeia juízes dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e o presidente e os diretores do Banco Central. Tem a capacidade de iniciar projetos de lei,
participando ativamente da elaboração legislativa e de editar medidas provisórias com força de lei. Quer dizer, o presidente ele pode dar um decreto e esse decreto ele tem um prazo. Passado esse prazo, aí ele vai para o Congresso. Se o Congresso não aprovar, não vai para o Senado. Se o Congresso aprovar, vai para o Senado. E aí vira lei, tá? Definitivamente. Ele também pode propor projetos de leis, sem ser por forma de decreto, e mandar para a Câmara dos Deputados. Lá vai ser debatido o assunto, votado. Se aprovado, vai para o Senado, onde também vai ser debatido e aprovado, vai para a sanção do presidente, né? Ele vai assinar, confirmar, e isso vai virar uma lei, tá? Voltando, então, a gente tem ainda o vice-presidente, que auxilia o presidente na administração, na execução das tarefas, assume seu posto quando ele viaja ou se afasta por outro motivo, né? E o presidente, ele pode ser julgado por crimes de responsabilidade, que são crimes políticos. Nesse caso, o Senado é o responsável pelo julgamento. Se condenado, o presidente sofre um impedimento, que é o impeachment, que a gente já teve 2 na República, né? Se o crime cometido não for político, mas comum, o julgamento ocorre no Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente, ele substitui o presidente, mas se não tiver vice-presidente, ou assim, o presidente levou um impeachment, por exemplo, então quem assume é o vice. E se o vice ficar doente, acontecer alguma coisa com o vice, quem assume? É o presidente da Câmara. Ah, mas se o presidente da Câmara também não puder assumir, é o presidente do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal, né, o STF. E então, essa a hierarquia que a gente tem para quando o presidente está ausente, tá bom? Voltando aqui, vamos lá. Poder Legislativo, como é que é a situação do Poder Legislativo? 2 casas no Poder Legislativo, a gente tem 2 casas legislativas, que é a Câmara, que representa a população. Então, a Câmara, ela vai ter 513 deputados que vão representar o povo. E a distribuição dessas cadeiras, ela é de acordo com a proporção de população dentro de cada estado. Então, você vai ter estados que vão ter 8 deputados e estados que vão ter 70 deputados, porque o mínimo de deputados é 8 e o máximo é 70. Dá um exemplo para vocês. O Acre tem 8 deputados e São Paulo tem 70 deputados, tá? Porque isso vai de acordo com o número de habitantes de cada estado. O Rio de Janeiro, que é o meu estado, tem 46 deputados, tá? O Senado, ele representa unidades de federação. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter 81 senadores. Então, esses 81 senadores, eles vão representar 25 estados da federação, mais o Distrito Federal, tá? Cada um desses estados vão ter 3 senadores, não importando o número de habitantes que tem nesses estados, tá? Sempre vai ter 3 senadores. O que vai ocorrer no caso? A gente vai ter, para senador, mandatos de 8 anos, né? 8 anos. Para deputados, seja ele estadual ou federal, e os vereadores também isso acontece, 4 anos apenas de mandato, tá? Bom, como é que acontece essa questão dos 8 anos de mandato para senador?
há um revezamento no mandato. Em 2018, nós elegemos 2 senadores, todos os estados elegeram 2 senadores, tá? Que vão cumprir 8 anos de mandato. Quer dizer, até agora eles cumpriram 4 anos de mandato. E eles têm mais 4 para cumprir. E agora está terminando o mandato de um senador que foi eleito lá em 2014. Tá? Então a gente vai eleger dessa vez um senador que vai cumprir 8 anos de mandato. Tá? Então, quando esses 2 senadores que já estão com 4 anos de mandato terminarem o mandato deles, o senador que a gente vai eleger agora vai ter cumprido 4 anos e terá mais 4 para cumprir, certo? Então, na próxima eleição, em 2026, a gente novamente vai votar em 2 senadores, ok? Bom, continuando aqui, a gente tem a função do Congresso Nacional, que são de elaborar as leis e fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Quer dizer, como eu falei, tem que ter um equilíbrio entre os poderes. Então, um poder, né, limita o outro. Em história já deve ter aprendido isso, né? Um poder limita o outro e nenhum poder é melhor do que o outro. Competências exclusivas de um senador, qual seria? Processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, os ministros do Supremo Tribunal Federal e etc. Isso é só o Senado que pode fazer, tá? Outra, ratificar a escolha dos ministros indicados pelo presidente da República e escolher presidente e diretores do Banco Central do Brasil, Procurador-Geral da República, chefes de missão diplomática e outros cargos que a lei determinar. Quer dizer, o senador, o presidente indica por exemplo, um ministro do Supremo. O presidente indica e essa pessoa vai passar por uma sabatina no Senado e, ele sendo aprovado, eles ratificam, quer dizer, confirmam que essa pessoa pode fazer parte do STF, tá? Outra função do Senado, autorizar operações externas de natureza financeira, quer dizer, pedir empréstimos, de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o Senado, ele cuida das finanças, né? E o Poder Judiciário. A gente vai falar do Poder Judiciário bem rapidamente, porque a gente não elege os juízes, né? Os juízes, eles, principalmente do Supremo, eles são indicados pelo presidente da República e ratificados pelo Senado. Por isso que é importante também você saber quem são os senadores e tal, porque eles vão ter esse papel, né? Que depois você vai ficar reclamando, o Supremo, não sei o quê. Mas tudo está envolvido aí, né? Então, Poder Judiciário, ele divide-se em Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual, Justiça Militar, e seus órgãos máximos são o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais. O Superior Tribunal de Justiça é o topo do poder. Tribunais de Justiça, o TJ, e juízes estaduais também fazem parte do Poder Judiciário. Como funcionam as eleições para o Poder Legislativo? Isso é uma dúvida bastante grande, né? Vamos lá. O mandato do Senado tem duração de 8 anos, como eu já falei, que são alternados 1 e 2/3 de suas 81 cadeiras,
eu já expliquei para vocês, né? 2 senadores numa eleição e 1 senador na outra eleição, cada um, né, cumprindo 8 anos. Isso acontece de 4 em 4 anos, mesmo eles tendo 8 anos de mandato, né? Cada estado possui 3 senadores, a eleição é direta e o senador é eleito pela maioria. A idade mínima para ser um senador é 30 anos, tá? Então, no caso do senador, tá? Ele é eleito pela maioria dos votos. Então, cada estado vai ter 3 senadores, né? Dessa vez a gente vai votar para 1 senador. Então, os candidatos a senador que a gente tem de cada estado, o que tiver mais votos é quem entra. E pronto, não tem nada de proporção, nada de quociente eleitoral, nada disso. A maioria dos votos, ele entra, tá? Agora, no caso do mandato de deputado federal, ou estadual também, mas vamos falar do federal, ele é de 4 anos, tá? Os deputados são eleitos de forma proporcional, né? O que quer dizer ser eleito de forma proporcional? É que cada estado vai ter um número de cadeiras dentro da Câmara dos Deputados, tá? Cada estado. Então, você vai ter que... os partidos vão tentar ocupar essas cadeiras, tá? Então, isso tudo, esse número de cadeiras, ele vai ser proporcional ao número da população de cada estado, como eu já expliquei anteriormente, tá? Então, você vai ter o voto proporcional, não é quem tem a maioria dos votos que é eleito. A gente vai entender isso agora, tá? Então, você tem os deputados, né, os candidatos a deputados, mas vai pegar o voto de todos os candidatos e vai somar aos votos que vão ser dados também ao partido, que se você não quiser votar em nenhum candidato, eu não tenho nenhum candidato, você pode votar só no partido. Coloca o número do partido e aperta o verde e pronto, né, confirmou. Esses votos que você deu para o partido, mais os votos que os candidatos receberam, vão ser somados, tá? E aí você vai ter o total de votos do partido. Digamos que um estado, tá, tenha somente 10 cadeiras, tá? 10 cadeiras. E o total de votos para deputados foi 100 mil votos. Então, você vai pegar esses 100 mil votos, tá? Que são os votos válidos, e vai dividir pelo número de cadeiras. Tá? Então, aí você tem o quociente eleitoral. 100 mil votos válidos são divididos por 10 cadeiras. Tá? E aí você vai ter os candidatos que tiverem 10 mil votos vão ocupar essas cadeiras. Tá? Mas aí um candidato ele consegue muito mais do que 10 mil votos. Tá? Os votos excedentes desse candidato podem ir para um candidato que está chegando perto de conseguir os votos. Como é que é chegar perto de conseguir os votos? Aí é que a gente tem a cláusula de barreira, né? Por quê? A gente sempre vai ter nos partidos o deputado que vai ser, né, o candidato a deputado, que vai ser chamado de puxador de voto. É por isso que os partidos, eles procuram candidatos que sejam aqueles que conseguem um número de votos bastante grande, tá? Então, você tem que prestar atenção nessas questões, porque muitas vezes você pode, dando muito voto a um determinado candidato, acabar elegendo um outro que você não gostaria que ele fosse eleito, porque o excedente de votos desse candidato aí, ele vai para quem está perto,
né? Por exemplo, esse puxador de votos aí que a gente tem, se ele conseguir 18 mil votos e um outro candidato só 2 mil votos, o excedente de 8 mil votos que ele recebeu vai para o outro que está com 2 mil votos. E aí ele ocupa a cadeira. Pode ser que seja um candidato que você não estava querendo que ele fosse eleito. Então é bom prestar atenção, né? Ah, aquele carinha ali, ele já está eleito, ele é um puxador de votos. Então eu vou tentar ajudar um outro candidato que está pelejando para conseguir voto, para ele chegar mais perto possível da quantidade que ele precisa, para ele pegar aqueles excedentes do puxador de voto. Isso a gente tem que pensar, porque a Câmara tem ali uma quantidade de deputados que não foram eleitos pelo voto direto. Eles entraram por causa do coeficiente eleitoral. E a gente tem na história do Brasil, né, da política brasileira, essa questão do puxador de voto que tinham votações históricas. E aí, por isso, foi feito o que a gente chama de cláusula de barreira. Tá? O que seria essa cláusula de barreira? O candidato ele tem que ter, tá, pelo menos 20% dos votos válidos para ele merecer aquele excedente de votos, tá? E, senão ele não vai poder receber aquele excedente de votos, senão fica fácil, né? Aí você tem um puxador de voto ali que vai conseguir um montão de votos para o seu partido e aí vai facilitar a vida de um cara ali que nem se esforçou. Algumas coisas que muitas vezes se fala em época de eleição, uma delas é a questão do voto nulo e do voto em branco. Inclusive na urna eletrônica tem um botão que é o voto em branco. E para anular o voto você bota qualquer número ali que não está dentro das numerações de partidos ali, e aí você vai anular seu voto, né? E aí, o que acontece com esses votos nulos? Nada, tá? Porque só é computado os votos válidos. Porque antigamente se falava, antigamente não, ainda tem gente que fala isso, né? Que os votos em branco ia para o candidato que estava na frente. Tá? Os votos nulos não ia para ninguém, mas os votos em branco ia para quem estava na frente. Não, os votos nulos e brancos não vão para ninguém, tá? Só é computado os votos válidos, né? Que tem a numeração certa ou que você não apertou aquele botãozinho do voto em branco, tá? Outra questão, né, que a gente tem que falar é sobre as idades dos candidatos. Vamos falar de todos, tá? Para você ser candidato a vereador, você tem que ter mais de 18 anos. Para ser candidato a prefeito, deputado estadual e deputado federal, você tem que ter mais de 21 anos. Para governador e para senador, você tem que ter mais de 30 anos, né? Menos que isso não pode. E para ser presidente, você tem que ter mais de 35 anos, tá? E eu espero ter ajudado vocês a entender como é que funciona, né? Porque o pessoal acha que é só apertar os numerozinhos, mas não é bem assim. A gente tem que pensar bastante em quem vai votar. Eu não estou aqui para influenciar ninguém em quem deve ou não votar, mas eu peço a vocês que votem com responsabilidade, tá? Não é pegar qualquer papelzinho que você achou no chão, e eu já vi isso acontecer, né? O pessoal pega um papelzinho que achou no chão e vai lá e vota, não sabe nem quem são aquelas pessoas. Estuda seu candidato, veja, né, principalmente o pessoal do Congresso, do Senado, das câmaras estaduais, veja em quem você está votando, porque depois fica falando que o Congresso não funciona, que o Senado não funciona e tal, sendo que aquele pessoal ali está ali porque foi eleito, tá?
Então, vamos lá, vamos votar com responsabilidade. A democracia, ela pode ter muitos defeitos, mas ainda é a melhor forma de governo. A gente tem que lutar pela democracia, que ela continue, que a gente possa estar sempre participando da democracia como a gente está participando agora, tá? Então, boa votação para vocês. Eu sempre fico muito emocionada nessa época porque eu sei da importância do voto, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo se você acha que esse vídeo vai esclarecer alguém sobre eleições. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e até a próxima, tá? Beijo, boa votação para vocês.